Agora, no Revista Justiça, Ética e Justiça, com o Procurador de Justiça, Roberto Liviano. Ele está mais uma vez conosco aqui na Rádio Justiça, o doutor Roberto Liviano. Seja bem-vindo ao quadro Ética e Justiça. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes, internautas que acompanham a Rádio Justiça nesta manhã de terça-feira, dia 13 de julho de 2021. Doutor Roberto Liviano, procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, começa esta participação de hoje explicando sobre o artigo 327 do Código Penal, que fala sobre a prevaricação. Afinal, doutor Roberto Liviano, sem entrar no mérito da situação, qualquer agente público pode ser acusado de prevaricação, inclusive o presidente da República? Pois é uma questão bastante interessante essa que você nos coloca. Eu quero deixar muito claro que trago aqui a minha opinião com bastante humildade, com bastante tranquilidade própria daquele que caminha no Ministério Público há quase 30 anos e que tive a oportunidade também de estudar um pouco mais o direito penal na ocasião em que cursei o doutorado na USP, né? Óbvio que respeito opiniões divergentes, mas na minha visão, ao longo dessa minha caminhada, tanto no MP como por aquilo que estudei no campo do direito penal, não tem nenhuma dúvida que o espírito do artigo 327 do Código Penal, que é uma norma que complementa o tipo que define o crime de prevaricação, tem um sentido muito claro. Prevaricação é o crime cometido pelos agentes públicos em que há uma violação ou uma omissão em relação aos seus deveres. O agente público faz algo que não deveria ou deixa de fazer algo que deveria para satisfazer um sentimento ou interesse pessoal. Essa busca da satisfação do interesse ou sentimento pessoal é aquilo que se chama de elemento subjetivo do tipo. Antigamente se chamava de dolo específico. A questão que se coloca nuclear, que você indaga, é qual seria a abrangência desse conceito. Justamente por isso é que o Código Penal, no artigo 327, ele busca esclarecer o que seria funcionário público para fins penais. E é muito clara a norma quando diz que funcionário público é todo aquele agente público que possui qualquer tipo de vínculo. Qualquer tipo de vínculo significa qualquer tipo de vínculo. Pode ser concursado, pode ser comissionado, pode ter sido eleito ou não, pode ser funcionário público, pode ser agente político. Isso significa que, na minha visão, um promotor de justiça pode ser enquadrado no crime de prevaricação. Um juiz de direito pode ser responsabilizado pelo crime de prevaricação. Pode. O Procurador-Geral da República pode ser responsabilizado, em tese, pelo crime de prevaricação, assim como o ministro de Estado pode ser, assim como o ministro do Supremo Tribunal Federal pode ser, assim como um prefeito, assim como um governador, assim como, obviamente, o presidente da República. Qualquer auxiliar administrativo, por mais simples, modesto que seja, por mais modestas que sejam suas atribuições, ele pode prevaricar e o presidente da República também pode prevaricar. O sentido do artigo 327, ele é muito claro, ele é muito nítido, ele tem um sentido de amplitude. Todos aqueles que possuem qualquer espécie de vínculo com a administração pública podem, em tese, ser enquadrados no
termos do Código Penal que define o que é prevaricação. Ou seja, o senhor presidente da República, com todo respeito, os senhores governadores, com todo respeito, os senhores prefeitos, os senhores meus colegas do Ministério Público, os senhores magistrados, todos têm o dever de agir perante a administração pública com a lealdade que é necessário agir. Se não houver uma ação leal, se houver um desvio funcional, se houver uma omissão relevante do ponto de vista jurídico, e se esse desvio visar a satisfação de um interesse ou sentimento pessoal, esta situação caracteriza, em tese, o crime de prevaricação. Tanto é assim que a Procuradoria-Geral da República requisitou inquérito para apurar essa conduta. Se não houvesse, hipoteticamente, a possibilidade de ser verificado esse crime, sequer a Procuradoria-Geral da República verificaria isso. Não estou nem falando do mérito tem que ser concretamente aferido, se há, se não há. Nós estamos falando em tese. Em tese é possível? A meu ver, sim. Respeito outras opiniões, e o direito, como se sabe, é uma ciência interpretativa. A minha visão interpretativa é essa. Agentes públicos, todos estão sujeitos a isso. Sejam os agentes públicos que não são agentes políticos, sejam os agentes públicos que têm poderes de agentes políticos. Todos podem, em tese, prevaricar. E todos estão sujeitos às penas da lei pelo crime previsto no artigo 319 de prevaricação nos termos do Código Penal. Muito bem, vamos mudar de assunto agora, doutor Roberto Liviano. O CNJ, o Ministério Público do Rio de Janeiro e de Salvador, adere a um acordo para reduzir gastos públicos. Pois é, essa é uma notícia bastante interessante, alvissareira, e penso que seja um bom caminho, né? Todos os acordos no sentido de você ter a possibilidade de redução de gastos públicos, no sentido de você ter licitações, compras pelo setor público que gerem otimizações, a meu ver, são positivos. E essa notícia a qual você se refere, ela diz respeito ao CNJ, ao MP do Estado do Rio de Janeiro, à Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia de Salvador, e falam sobre a adesão a um acordo corporativo firmado pelo Ministério da Economia e a Microsoft, que define um teto de preços em compras públicas de produtos e serviços tecnológicos da empresa. Não é? Essa é uma medida, a meu ver, positiva. Ela reduz gastos públicos em licitações e racionaliza compras de tecnologia. Eu penso que esse tipo de ação, de iniciativa, ela se amolda perfeitamente àquilo que a Constituição chama de princípio da eficiência. Nós não podemos gastar dinheiro público de maneira desregrada. Nós não podemos gastar dinheiro público como se estivéssemos gastando o nosso próprio dinheiro. É necessário haver moralidade, é necessário haver legalidade, impessoalidade e eficiência. Acordos que visam otimizar o gasto do dinheiro público são imprescindíveis para que nós possamos fazer uma gestão correta, uma gestão adequada e possamos usar o dinheiro público da melhor maneira, para que ele produza as melhores consequências, não é? Segundo o Ministério da Economia, o Supremo, a Câmara dos Deputados,
governos estaduais de Goiás, Minas Gerais, o TRE de Minas, a Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano, a Metroplan do Rio Grande do Sul, também já aderiram a essa medida e a pasta já assinou com as empresas Oracle, IBM e outras compras do governo federal. E essa medida e a média prevista de redução de preços em licitações fica em torno de 23%. Merece aplauso essa iniciativa e, como disse e repito, ela é respeitosa ao princípio da eficiência. Nós precisamos sempre ter atenção total e absoluta a esses princípios da eficiência, da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e ao princípio maior, que é o da supremacia do interesse público. Esse deve pautar, deve orientar as ações da administração pública. Portanto, é uma iniciativa louvável, que merece destaque, que merece ser replicada e que nós tenhamos a intensificação de iniciativas como essa. E, doutor Roberto Liviano, vamos falar ainda de combate à corrupção. Já já a gente fala sobre a diversidade e o compliance. A corrupção, o combate a ela, também é responsabilidade das pequenas e microempresas? Sem sombra de dúvida, é responsabilidade delas, sim. Nós recentemente tivemos a edição da nova lei de licitações, Sérgio, e isso trouxe alguns elementos inovadores, relevantes, além do nosso instrumental jurídico que já existia, não é? E é interessante destacar nesta pauta que é trazida pelo Portal Terra, em que se ilustra o número de que 700 bilhões, segundo a OCDE, é o montante das licitações públicas no Brasil por ano, não é? É um levantamento da OCDE. E parte significativa deste montante, ele envolve contratos com micro e pequenas empresas, que realizam serviços, executam obras, sem falar em contratos de locação com diversos entes da administração pública em todo o país, não é? Então, de fato, os pequenos negócios, eles representam a maioria das empresas brasileiras e respondem por 1/4 do PIB, não é? Portanto, a participação das empresas nesse negócio, das empresas nesse bolo de negócios, tem aumentado cada vez mais. Portanto, é inegável, Sérgio e ouvintes, internautas, e é necessário que as pequenas e médias empresas também estejam sintonizadas a essa agenda de combate à corrupção, sem sombra de dúvida. Mas é natural também que se faça essa sintonização de acordo com as circunstâncias inerentes a elas. Não podemos exigir de pequenas e médias empresas que se implante um programa com a mesma sofisticação que se faz em relação a uma grande empresa, uma multinacional, mas também não vamos admitir, não podemos admitir que se conjugue isto dentro da lógica que havia, por exemplo, na Odebrecht, em que o programa em que o departamento de compliance ele funcionava ao lado do departamento de operações estruturadas, que planejava e distribuía a propina. Não é disso que estamos falando. Estamos falando de combate à corrupção de verdade, efetivo. Não é? Então, pequenas e médias empresas também têm responsabilidade e isso deve ser feito à luz das suas circunstâncias, de acordo com a sua realidade. É isso que se espera e tenho certeza que este movimento acontecerá de maneira cada vez mais significativa e impactante. E para fechar, doutor Roberto Liviano, o que o compliance tem a ver com a diversidade? Tudo a ver. Recentemente, nós tivemos aí o dia do orgulho LGBTQI+, não é? Que é comemorado no dia 28 de junho, né? Em todo o mundo, e isso está relacionado
ao famoso acontecimento em Greenwich, Nova York, em 1969, quando clientes de um bar muito frequentado por gays, lésbicas e travestis, o Stonewall Inn, reagiram a contínuas incursões policiais realizadas, infelizmente, com frequência no local, estimuladas pela intolerância. E esse episódio deu início a uma sequência de protestos que duraram 6 dias, e um ano depois o mesmo grupo realizou a primeira marcha do orgulho LGBT que se espalhou pelo mundo. Em 28 de junho, nós tivemos, portanto, o Dia do Orgulho, Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Por que isto é relevante quando falamos em compliance, quando falamos em diversidade? Porque esse é um espaço que, a meu ver, deve ser ocupado para a defesa de um país mais inclusivo e diverso para todos. E isso começa dentro das empresas. Isso começa dentro dos setores de compliance. Compliance, em inglês, significa conformidade. Conformidade ética. Conformidade em respeito à diversidade, à inclusão, não é? Estabelecer comitês de inclusão, de diversidade, é extremamente importante. Aliás, durante muitos anos vem se falando em compliance e agora a agenda é ESG. Essas 3 letras que significam o novo signo dos negócios: meio ambiente sustentável, compromisso social e governança comprometida com valores, não é? Então, governança comprometida com diversidade, governança comprometida com a inclusão, não é? Com valores sociais. Então, existe uma conexão direta, apesar de que o assunto ainda seja crítico no mercado corporativo. Há avanços nos últimos anos, os profissionais de compliance devem atuar cada vez mais com firmeza, estimular um ambiente de apoio à diversidade e à inclusão, né? O Compliance Officer não precisa se identificar como LGBTQIA+, para usar a sua voz e a sua posição nas empresas, para falar em nome de todos aqueles que não conseguem, mas podem se empenhar em conseguir o máximo em ações concretas nessas empresas e organizações em matéria ferramental, análise e avaliação de riscos, um teste de integridade para empregados, a criação de um comitê de diversidade e inclusão, a implantação de um canal de denúncias independente e a elaboração de um código de ética e condutas. Essas ações produzem resultados positivos para a sustentabilidade de longo prazo para as empresas. Para fechar o meu comentário aqui, um estudo da Deloitte de 2017, realizado nos Estados Unidos, comprovou que 23% dos entrevistados confirmaram já ter deixado o emprego para ir para uma empresa mais inclusiva, não é? E uma pesquisa da Harvard Business Review comprovou que a diversidade é um diferencial de competitividade para as empresas. E aquelas que estimulam políticas de diversidade têm 45% mais de chances de aumentar a participação no mercado. São novos valores, novas referências que devem cada vez mais estar no signo, no DNA dos negócios das companhias. E compliance tem tudo a ver com isso, e ESG tem tudo a ver com isso. Dr. Roberto Liviano, procurador de Justiça do Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, muito obrigado por estar conosco. Até a próxima semana. Um grande abraço, até a próxima. Prazer em estar com vocês. Aliás, para fechar, o Instituto Não Aceito Corrupção, celebrando seus 6 anos de fundação, realiza, nessas primeiras 3 semanas de julho, um ciclo de debates sobre ESG. Amanhã teremos o 4º painel e ainda é possível a inscrição, basta que você acesse o site do Instituto, nãoaceitocorrupção.org.br, é gratuito
e você poderá participar ainda desses 3 painéis que restam e serão nesta quarta manhã e nas próximas segunda e quarta da semana que vem. Será um grande prazer ter você conosco. Um forte abraço e hoje à noite terei live com a professora Daiane Pimentel, deputada federal. Falaremos sobre corrupção e educação a partir das 19 horas no Instagram Roberto Liviano Oficial. Forte abraço.